Vamos a mais um Senta que lá vem história, parte 40. Anterior, a dona Ernestina estava toda triste e o marido levou ao médico e na realidade o que ela estava sentindo era muitas saudades do filho, mas não tinha coragem de falar isso pro marido. Um absurdo, né? Vamos lá. Um mês depois da partida de Adalberto, Carolina estava no quarto pensativa. Na véspera, Áurea viera despedir-se. Ela também fora embora. Suas aulas estavam para começar. Durante esse tempo, tivera notícias do irmão e de Sérgio, mas nunca mais ele viera buscá-la durante o sono. Sabia que tudo continuava igual. Adalberto estava bem na casa da vovó e esperava ansioso o início das aulas. Ele tinha procurado emprego em alguns escritórios de advocacia, mas não conseguira nada. Para ela, a rotina estava insuportável. Seu pai convencera Eurico a interferir e conseguir permissão para ela fazer o exame e não perder o ano. Mas Carolina estava preocupada. Como obter notícias de Sérgio e Adalberto, agora que Áurea se fora? Para não pensar nisso, se entregou aos estudos. Se entrasse na faculdade, teria de sair de casa e assim talvez pudesse driblar a vigilância e conseguir notícias. As pancadas na porta atiraram de seus pensamentos íntimos. A voz de Ernestina chamando-a fê-la estremecer. Abra a porta, Carolina. Você não perde o péssimo costume de trancar. Seu pai já está à mesa para o jantar. Carolina suspirou e respondeu. Já vou. Não se demore. Ela largou o livro e imediatamente abriu a porta. Ernestina já havia descido. Nos últimos tempos, sua mãe estava nervosa demais. Vivia reclamando o tempo todo. Só se calava diante do marido. Perdia a paciência com Ruth e andava inquieta. Certa vez, Carolina lhe perguntara se estava nervosa por causa do que acontecera com Adalberto. Ela ficou tão irritada, seu rosto ruborizara e ela respondeu com raiva. Cale a boca, você é bem capaz de dizer isso na frente de seu pai. Surpreendida, Carolina não respondeu. Ela não entendia por que a mãe tinha tanto medo do marido. Ele era teimoso, mas não era violento. Decidiu não lhe perguntar mais nada. Quando Carolina desceu para o jantar, já encontrou os pais à mesa. Sentou-se por sua vez e esperou que eles se servissem. Depois se serviu. Como vão os estudos? Indagou ele. Estou estudando muito. Bom, já falei para você que o Eurico conseguiu os exames. Sim, papai, que bom. Agora vamos ver se você não me desaponta. Eu lhe disse que estava bem preparada. E estou. Sei que dão grande importância à redação, e nisso sou ótima. As demais matérias tenho estudado muito. Peguei os livros de Adalberto, ele os deixou para mim. Augusto franziu o senho e não respondeu nada. Depois de alguns minutos, disse: Espero que seja verdade. O exame foi marcado para depois de amanhã. As aulas terão início na próxima semana. Vou rever tudo até lá. Estou certa de que vou conseguir. Ernestina comia em silêncio. Carolina notou que ela estava comendo muito menos do que antes. Seria por isso que estava emagrecendo tanto e ficando tão abatida? Depois do jantar, Carolina foi para o quarto e decidiu continuar estudando. Passava das 10 quando fechou o livro e foi lavar-se para dormir. Sentiu-se cansada de tanto ler e não conseguia mais nem entender o que estava lendo. Deitou-se, querendo descansar. Naquela noite, nem fez a oração costumeira, pedindo para Marcos vir buscá-la. Era o que mais desejava, mas dormiu em seguida. Sonhou que estava caminhando por uma casa grande e antiga e procurava a saída. Sentia-se angustiada e ansiosa. Só sabia que precisava fugir e não conseguia. De repente, uma porta abriu e um homem surgiu. Seus olhos brilhavam, rancorosos, e ela sentiu seu medo aumentar. Ele aproximou-se. Não adianta, você não vai escapar. Dei ordem para que acabem com eles de uma vez. Ela sentiu uma dor imensa e, sem poder controlar-se, pediu. Acabe comigo, eu sou a culpada, mas não faça nada a ele, por favor. Vocês vão pagar. Nunca mais o verá. Carolina sentiu-se como se estivesse dividida em duas.
uma dialogando com ele, sentindo terror e angústia, e a outra observando atentamente a cena. Você é minha e farei de você o que eu quiser. Aproximou-se dela, abraçando-a e querendo beijá-la. Horrorizada, ela lutava para desvencilhar-se daquele homem. Seu corpo tremia e cobria-se de suor. Acordou desesperada, corpo suado, dolorido, cabeça zonza, atordoada, sentou-se na cama. Meu Deus, foi um pesadelo, pensou trêmula. Quando se acalmou um pouco, levantou-se, apanhou um copo d'água e bebeu, tentando reagir. Deitou-se novamente, mas sentiu medo de dormir e reencontrar aquele homem. Se ao menos ela pudesse pedir ajuda a Marcos, ele certamente poderia explicar-lhe o que estava acontecendo, que aquilo era apenas um pesadelo. Não sei, mas de alguma forma aquela cena lhe era familiar. O que pensar? Sentia que temia e odiava aquele homem. Analisando seus sentimentos, começou a pensar que talvez tivesse a ver com uma encarnação anterior. Lembrou-se de que Marcos dissera-lhe que ele já havia feito o necessário para libertar-se do passado, mas que para poderem ficar juntos era preciso que ela fizesse a parte dela. Quanto mais pensava, mais sentia que estava no caminho certo. Já mais calma, elevou seus pensamentos, agradecendo a Deus por essa revelação e pediu ao espírito de Márcia que a ajudasse a recordar-se dos fatos que deram origem ao empecilho que persistia separando-a de Sérgio. Durante os dias que se seguiram, Carolina lembrou-se diversas vezes daquele sonho. As emoções eram muito fortes e estavam difíceis de esquecer. Ela estudara bastante para o exame e no dia marcado rezou pedindo ajuda para se recordar de tudo o que havia estudado. Na faculdade fez um exame oral e outro escrito e não teve dificuldade. O professor Eurico fazia parte da banca examinadora e quando ela terminou, ele fez sinal para que aguardasse do lado de fora. Meia hora depois, ele foi ter com ela, satisfeito. Você foi muito bem. Já conferimos as respostas e você conseguiu a vaga. Gostei muito da prova oral. Você tem o dom da palavra. Estou certo de que será uma ótima advogada. Meus parabéns. Carolina, satisfeita, apertou a mão que lhe fora oferecida. Obrigada, professor. Sem a sua ajuda, eu teria perdido o ano. O que seria uma pena. Você já pode ir à secretaria cuidar da matrícula. Quando se dirigia à secretaria, encontrou o pai. E então, como foi? Passei, pai. Professor Eurico mandou cuidar da matrícula. Ele acompanhou-a e, depois de tudo, encaminhado, eles saíram. Carolina ia calada, pensando se ele iria acompanhá-la todos os dias em suas idas à faculdade ou colocaria alguém. Mas não perguntou nada. Seria melhor fingir que havia se esquecido de Sérgio. Se perguntasse alguma coisa a respeito, ele ficaria desconfiado. Quando chegaram em casa, deram notícia para Ernestina, que suspirou aliviada. Era um problema a menos. Se ela não tivesse passado, Augusto César ficaria irritado e ela não teria paz. Ainda bem, comentou ela. Ela disse isso sem demonstrar contentamento e Carolina observou-a pensativa. Ernestina parecia-lhe distante, fora da realidade, sem alegria ou entusiasmo. Carolina foi para o quarto cuidar de suas coisas. As aulas começariam dentro de uma semana. Há meses ela estava fechada em casa e perdera o prazer de arrumar-se. Suas roupas estavam velhas e feias. Ela sabia que nessa faculdade as moças andavam na moda e caprichavam na maquiagem. Durante o jantar, Carolina comentou com o pai a necessidade de renovar seu guarda-roupa, ao que ele concordou. Disse para Ernestina: amanhã você vai com ela comprar tudo o que for preciso. Nossa filha precisa apresentar-se bem. Carolina agradeceu satisfeita. Obrigada, pai. Na tarde do dia seguinte, Carolina saiu com a mãe para fazer as compras. Os conhecidos admiravam-as de vê-la, pensavam que ela continuava morando na capital. Ernestina não dava opinião na escolha das roupas, só fazia questão da boa qualidade. Observando a mãe, Carolina notava que ela não estava bem.
Ao encontrar com pessoas amigas com as quais se dava bem, ela conservava o ar entristecido e o rosto indiferente. Não demonstrava entusiasmo por ninguém nem por nada. Ao fixar o olho na mãe, Carolina sentiu um aperto opressivo no peito. Chegaram em casa, quase na hora do jantar, e Ernestina correu para a cozinha a fim de verificar se Ruth estava fazendo tudo certo e não ia atrasar o jantar. Carolina subiu para tomar um banho e o jantar, para alívio de Ernestina, foi servido pontualmente no horário de sempre. Augusto César estava bem disposto. Ver a filha na faculdade era um de seus sonhos. Foi amável com ela, perguntando o que haviam comprado e, no final, comentou: "Só não gostei da carreira que você escolheu. Não é profissão de mulher." "Pai, isso era antigamente. Pelo que percebi, na lista dos aprovados, há muitas moças fazendo esse curso. O professor Eurico, que ajudou no exame, elogiou-me, disse que serei uma excelente advogada." "Vamos ver. Pelo menos vai se formar. Ter uma profissão liberal, isso é o que importa." Depois do jantar, Carolina foi para o quarto. Tinha um romance que havia parado na metade para estudar e pretendia continuar a ler. A história estava interessante e ela leu até ficar com sono. Fechou o livro e acomodou-se para dormir. Seus pensamentos foram até o Sérgio. Será que viria buscá-la naquela noite? Fez uma oração pedindo proteção e a presença dele e logo adormeceu. Em seguida, viu-se andando por um jardim muito bonito. Olhou em volta e reconheceu o jardim que Marcos a levava quando se encontravam. Diante do banco em que eles costumavam ficar, ela parou, sentou-se e esperou para ver se ele viria com ela. Hoje Sérgio não virá. Carolina voltou-se e Márcia estava diante dela. "Que bom vê-la", disse abraçando-a. "Ele não tem vindo me ver e eu tenho chamado por você. Marcos não tem podido ir buscá-la. Tenho ouvido seu chamado, mas essas coisas só ocorrem quando chega o momento certo. Nem sempre é quando a gente quer. Sinto-me feliz. Hoje eu consegui vir até aqui. Vamos nos sentar e conversar. Esse nosso encontro aconteceu porque você começou a recordar de seu passado. Sinto que você faz parte dele, não é verdade? Sim, eu sabia. Sinto um carinho muito grande por você. Nós fomos muito próximas. Você foi minha filha." Carolina sentiu uma onda de emoção e abraçou-a novamente. "Por esse motivo que eu a amo tanto. Diga-me, o que aconteceu que impede que eu fique com Sérgio?" "É melhor você mesma descobrir." "Eu preciso saber, estou com medo. Há um homem que me persegue. Eu tento fugir, mas ele não deixa. Ele agora não pode fazer-lhe mal. O que você viu foram cenas que já aconteceram e, no momento, não podem se repetir. Mas ele queria me beijar, falava em matar alguém. Pensei em Sérgio. Talvez ele esteja correndo perigo. Tenho que avisá-lo. Sérgio está muito bem e não corre nenhum perigo. Por favor, proteja-me. Ele pode voltar. Acalme-se. Não vai acontecer nada de mal. Você está protegida." Márcia segurou a mão dela, fazendo-a sentar-se e sentou-se ao seu lado. Carolina, vencida pela emoção, soluçava nervosa. Márcia alisou-lhe os cabelos com carinho, dizendo: "Minha querida, sei que é doloroso recordar momentos difíceis, mas é dessa forma que você vai descobrir o que deseja. Você prometeu me ajudar." Márcia levantou-se. "Venha comigo." Carolina levantou-se e Márcia passou seu braço no dela e ambas se dirigiram até um dos prédios. Entraram e seguiram por um corredor. Carolina, olhos marejados, a seguir em silêncio. Diante de uma porta, pararam. Márcia acionou um botão que tinha na lapela e a porta se abriu e elas entraram. A sala tinha uma atmosfera azul. Havia uma maca e alguns aparelhos. Um jovem com um jaleco branco aproximou-se e fixou seus olhos em Carolina. Ela sentiu-se mais calma. As mãos dele eram delicadas, e quando ele as colocou em seus braços, ela sentiu-se tomada de uma sensação agradável, difícil de descrever. Delicadamente, ele conduziu-a
a maca, fazendo-a deitar-se. Depois disse com voz suave: Deus está em seu coração. Sinta-se unida a Ele, que a abençoa e fortaleça. Confie, deixe-se conduzir. A voz dele era suave, confortante, e à medida que ele falava, Carolina sentia que um rodamuinho de energias a envolvia. Em seguida, as cenas começaram a acontecer. Ela viu-se jovem, com uma roupa de começo do século XIX, em um baile, sendo cortejada por vários homens. Viu entrar um homem moço, vestido com trajes de nobreza. Todos se voltaram para ela, reverenciando-o. Uau! Que será, hein? Vamos aguardar o próximo. É isso!